Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, já vamos meditar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 5, de versículo 13 ao 14, que diz assim: Vós são o sal da terra, e se o sal for inspido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14 diz: Vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma noite. Até aí. Aqui você já dá para observar, né, no seu versículo 13, que o próprio Deus disse: Vós são o sal da terra, né? E no versículo 14 ele diz que vós são a luz do mundo, né? Vós são a luz do mundo. O Senhor Jesus identificou como a luz do mundo e da mesma forma definiu o seu servo dessa maneira: aquele que traz a palavra de Deus dentro de si e pratica e ilumina com as suas atitudes de fé, obediência, aquele que estão na escuridão com a sua luz. Aquele que está nas trevas praticamente estão cego. E aquele que está na luz se encontra assim com seus olhos abertos. Deus fez uma separação entre a luz e as trevas. Está lá no livro de Gênesis, né? Ele fez uma colocação, o dia e a noite. O dia ele fez, colocou como luz e a noite como as trevas. Não quer dizer que a noite é treva, praticamente, se você apagar as luzes, fica nas trevas, né? Então, aqui Deus se refere que quando nós passa a ter uma comunicação com Deus, o que a Bíblia refere aqui é que nós está na luz. Então nós que tem que ser luz. Aquele que está diante de Deus, que passa a ser seguidor de Jesus, ele passa a fazer a vontade de Deus. Há uma diferença entre o justo e o ímpio. O seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de falar. Se essa diferença for igual aos que está nas trevas, como vai fazer essa comparação? Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A Bíblia diz aqui, no seu versículo, no livro de Mateus 5, versículo 13 ao 14, ele diz que vós são o sal da terra. E se o sal for expido, ou seja, expirado, ou então não serve mais para nada. Se não houver sal ali para temperar aquele alimento,
de que vai servir aquele alimento, né? E aqui no versículo 14 ele diz: vós são a luz do mundo. Vamos dar uma passadinha aqui no livro de Gênesis. Já vou, daqui a pouco estarei orando. Eu gosto, irmão, o meu jeito de pregar é dessa maneira. Eu gosto que vocês entendam o que está sendo explicado. Talvez cada um tenha um jeito de pregar. Eu sempre relato isso aqui, né? Porque nem todo mundo está apto para ouvir a verdade. Tem que ser como a Bíblia diz. Por isso que eu estou explicando dessa maneira. Vamos ler aqui o livro de Gênesis, meu livro da Bíblia, que diz assim: a criação de Jesus Cristo, né? A criação do céu e da terra. E de tudo que nela existe, né? Capítulo 1 diz. Vamos ler o capítulo 1 até o versículo 4, fica melhor para entender, para não ler esse capítulo todo, esse livro todo, né, de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, né? Então a Bíblia diz que era trevas. Então há uma diferença. Quem está nas trevas e quem está na luz. Né? E disse Deus: haja luz. E ouviu luz. E houve luz, melhor dizendo, né? Para entender. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação, né, entre a luz e as trevas. Se você passar aqui para o versículo 5, como eu falei que só leu 4, se você passar para o versículo 5, você já tem a resposta aqui que diz, né? Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou a noite. E se você passar aqui para o livro de Mateus, onde nós estávamos lendo, há pouco instante, seu capítulo 5 e versículo 13 ao 14, ele diz: vós são sal da terra. E aqui no versículo 14, Deus disse: vós são a luz do mundo. Você nasceu para ser luz. Mas entre esse meio aí, há uma escolha. Se você quer continuar sendo luz, ou você quer continuar sendo trevas. Aquele que está na luz está com o próprio Jesus. E aquele que está nas trevas faz parte do mundo. Pratique as coisas que estão no mundo. Pratique as coisas que desagradam os olhos de Deus. Mesmo estando dentro das igrejas, irmão. Porque quando a gente diz assim, que aquele que está na luz, não é aquele que está dentro da igreja, não. Também vou dizer, aquele que está nas trevas, não é só aquele que está no mundo, não, irmão. Existe luz no mundo e existe também trevas dentro das igrejas, irmão. Porque aquele que deixa o mundo para servir a Deus, esse está na luz. Não estou falando sobre crente católico, não, religioso, não. Estou falando daquele que está com Jesus e os que não está. Essa é a realidade. Eu não posso dizer aqui que todos que estão dentro de uma igreja, de uma congregação, estão salvos. Aquele que está fazendo a vontade de Deus, nem todos estão salvos. Muitos daqueles, quando chegar aquele momento, Deus vai dizer claramente: apartai de mim, que vós não conheço. Não adianta você estar gritando, sapateando, rodando, pulando, vestindo roupa longa e achar que naquele grande dia você vai ser salvo. Né? Que a Bíblia diz que Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes. Então, não vai adiantar você estar praticando a obra de Deus de maneira errada. Não vai adiantar.
Porque se você passar aí a praticar a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele diz os mandamentos. Primeiro, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, o seu irmão. Se você não ama seu irmão, se você não cuida do seu irmão, como você vai amar Deus que não viu? O seu irmão você vê o tempo todo. E a Deus? Como pode amar a Deus dessa forma? O que é amar o irmão? É ajudar, é apoiar, é ajudar a seguir. Não é odiar o seu irmão. Não é achar que está fazendo para Deus, está dentro só de uma igreja, irmão. Isso aí qualquer pessoa faz. Até o próprio demônio está ali dentro, ouvindo a palavra, mas só faz ouvir. E está ali para enganar muitos que estão ali dentro. Então, quando voltando aqui na palavra de Deus, por que eu explico dessa maneira, irmão? Porque a maioria dos pregadores, a maioria dos pastores que vai administrar uma palavra, ele acha que quem está dentro da igreja é salvo. Não. Que deve ir para a igreja, não. Você não deve ir para a igreja. Você não deve, em modo algum, ir para a igreja. O que você deve é seguir, é obedecer a palavra de Deus. É praticar os mandamentos que a palavra ensina. Porque se você for para a igreja, só ouvir, aqui, vamos também ler aqui, no livro de Apocalipse, primeiro, no último livro da Bíblia, né? Vamos ler aqui Apocalipse primeiro, você vai entender o que eu quero dizer. É melhor a gente explicar. Eu gosto de ler e sempre explicar a palavra de Deus. Apocalipse primeiro, pode abrir a tua Bíblia lá abrir a tua Bíblia e meditar junto comigo. Você vai ler e vai ver Deus falar com você. Apocalipse primeiro, até o 3. Mas para não ficar uma palavra, né, muito coisa, vamos ler primeiro, até o 3, fica melhor. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deve acontecer. E pelos seus anjos enviou e notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e de tudo do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3, eu estou lendo rápido por causa do horário, por isso que eu me atrapalhei um pouco aqui, peço perdão aí, mas vamos terminar aqui no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Vou repetir para você entender. Bem-aventurado, não está dizendo que os crentes são né? Aventurados. Não está dizendo que os cristãos são aventurados. A Bíblia diz bem-aventurado, né? Aquele que lê e o que ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito. Você tem que ler, ouvir, guardar e praticar. É porque se eu disser para você que os crentes são bem-aventurados e quem não é crente não, eu estou mentindo. Não, essa palavra nem existe, crente ou cristã. Isso não existe, irmão. O que existe, o que a Bíblia fala, é sobre a obediência, é sobre o temor, é sobre o respeito, é sobre o carinho de um por outro, irmão. É isso que Deus nos ensina. Amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Porque é lógico que você se ama. E não pode amar seu próximo a mesma coisa que você se ama. Você se cuida. Tem que cuidar também do próximo como você está se cuidando. É isso que Deus ensina. Deus não ensina, em hipótese algum, que você tem que ser crente, tem que ser cristão, não. Deus manda você ser seguidor dele. Bem-aventurado, né? Aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia que é a Bíblia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo.
Não há tempo demais para você decorar esses mandamentos e seguir. Porque se você observar aqui, ler, ouvir e guardar, o Apocalipse é o único livro que especifica uma bênção tanto para os que lê quanto para os que ouvem e guarda as palavras que nela está escrito. Eu não vou continuar porque só queria mostrar aqui para você. Daqui a pouquinho estaremos aí já agradecendo a Deus. Daqui mais alguns minutos estaremos aqui orando. Então, por isso que a palavra de Deus diz que vós são a luz do mundo, né? Versículo 13, no livro de Mateus, onde nós estávamos lendo aqui, Mateus 5, versículo 13 ao 14, repetindo aqui o 13, ele diz, vós são o sal da terra. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que passa a crer, aquele que passa a obedecer, aquele que passa a seguir o caminho verdadeiro, eles são praticamente escolhidos, porque escolheu seguir Jesus, irmão. Escolheu fazer a vontade de Deus. Você pode fazer a vontade de quem você quiser, mas é uma escolha. Você quer seguir o caminho que leva à vida eterna ou o caminho que leva à perdição? E muitos estão fazendo isso. Até dentro das igrejas, você vai aí num Quai, você vai aí no Face, você vai no WhatsApp, no YouTube, você vê pessoas levando a palavra de Deus de formas erradas, crucificando outras pessoas, o que não tem nada a ver. E não sabendo dali que ele está sendo ali juiz. E quem pode ser juiz só é Deus. Não existe ninguém no mundo que possa apontar você, dizer que você errou, que você pecou, que não é assim, não. A Bíblia nos ensina, não precisa lhe ensinar como você viver, como você seguir a Jesus. A Bíblia ensina. A Bíblia diz no livro de Gênesis que ele, no meu livro da Bíblia, Gênesis, ele diz que ele criou os céus e a terra. E criou eu, criou você. E deixou você fazendo uma escolha. Essa escolha que você deve fazer, você tem que parar e pensar o que você vai escolher, o que você quer para você. Agora eu não posso apontar que você está errando. Quem sou eu para falar isso? Eu não posso dizer que você está no caminho errado. Não. O que eu tenho que levar aqui para você entender é fazer com que você medite na palavra de Deus para você mesmo tirar uma conclusão de saber o que você quer. Porque eu não vou te salvar, nem você vai me salvar. Cada um precisa se salvar, procurar seguir a palavra verdadeira, não correr o risco de ir para o inferno. Como eu posso dizer que você está errando se eu estou apontando você, eu estou errando também? Então você vai aí nesses canais aí e você vê as pessoas metendo pau no outro, irmão. Isso é errado. Às vezes eu pulo até o canal, não quero nem seguir, porque a palavra de Deus diz que Deus não veio para o sã, ele veio para os doentes. E o que são os doentes? Aqueles que estão precisando de cura, de uma palavra. É isso que a palavra diz. Então, quando eu estou apedrejando você, quando aquela mulher foi pega em adultério, na lei de Moisés teria que ser apedrejada, e Jesus respondendo ali, e falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus quis dizer que todos ali que estavam ali, apedrejando ela, também era pecador. Ou melhor dizendo, pecadores, que não é mais de um. E aí, quem teve coragem de apedrejar ela ali? Então, como que agora eu vou dizer que você está errado, desde que eu estou te apontando? Só Jesus que é o juiz. Só ele pode julgar. Então, o que eu quero dizer para você, que se você estiver no caminho certo, continue firme, mas não aponte ninguém. Nunca queira julgar ninguém. Porque, segundo a palavra de Deus diz aqui, no livro de Mateus 5, versículo 14, ele diz, vós são a luz do mundo. Então, a luz faz a diferença. As trevas é um e a luz é outro. Então, se você é luz, há uma diferença em você, no seu falar, no seu pensar, no seu agir e no seu comportamento também. Aonde você estiver, o seu comportamento já diz se você é luz ou treva.
Não precisa ninguém apontar você, não. Você mesmo que se diz. Se eu passar por você, ver você bebendo, ver você fumando, ver você praticando coisas erradas, quem sou eu para dizer que você está errado? Você sabe o que está fazendo. Você sabe que aquilo ali é certo ou errado. Então, eu não posso lhe julgar. O que eu tenho que fazer por você é apresentar a Deus. É fazer com que ali te ajudar, apoiar você, para que você possa ver que eu sou a diferença. Eu faço a diferença. Mas se eu disser que você está errando e chegar para algum ou para alguém e apontar dizendo que você está fazendo isso e isso, eu estou sendo pior do que você, estou querendo tirar, né? Que Deus que pode julgar. Aquele grande dia vai ser julgado cada um. Que a Bíblia diz que não quer pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não adianta edificar, né, a igreja e saber que a igreja é eu e você. Nós somos as igrejas. Nós somos o templo do Espírito Santo habitar. Não adianta, irmão, eu estar aqui falando coisas que eu não estou vivendo, porque maior é aquele que está no céu, né? Está contemplando tudo. Então, o que a Bíblia quer dizer aqui para você é que você é uma grande diferença aqui na terra. Você é a luz. E por que eu fui ler o livro de Gênesis? Para que você entender que Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma, não tinha forma, e vazia. E diz mais, e havia trevas na face do abismo. Aí eu lhe pergunto, você quer continuar nas trevas? Apague a luz da tua casa agora e veja se você enxerga alguma coisa. Fique na escuridão e dê um passo para ver o que vai acontecer. É isso que Jesus quer que nós ensine, irmão. Existem dois caminhos. O que leva o, um homem ou a mulher à vida eterna, ou o que também leva no inferno. Essa é a palavra. Porque a Bíblia que diz que só é dois caminhos, não tem três nem quatro, é dois. É o céu, aquilo que a palavra diz em Gênesis. Já para entrar em oração, vamos encerrar aqui já, nessa palavra em Gênesis, que diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É a Bíblia que diz, está no livro de Gênesis, você pode ler aí, do 2 ao 4, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Olha a diferença aí. Jesus, ele se apareceu ali sobre as águas. Por quê? Água é limpa, irmão. Água é vida. Se trevas fosse bom, Jesus podia entrar entre as trevas e fazer as trevas virar luz. Mas ele deixou trevas com trevas e luz com luz. Só existia a escuridão sobre o mundo. Se você ler a Bíblia aqui, você vai entender o que Deus está dizendo. Ele é a luz. Para fechar com chave de ouro, ele é a luz. Então, se você quiser seguir a luz, você vai seguir a Jesus. E se você quiser continuar nas trevas, você vai continuar seguindo o próprio demônio, o próprio diabo. Há uma grande diferença aqui, a Bíblia nos ensina. E disse Deus, haja luz, e ouviu luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação. Aqui diz separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. Então, irmão, é isso que eu quero que vocês entendam. Se você quer seguir Jesus, você tem que, se você está na luz, então é aí que a Bíblia diz que em Mateus 5, 13 e 14, ele diz que aquele que está com Jesus é luz. Então há uma separação aonde você estiver.
Não importa, na igreja você vai pular, você vai dançar, você vai botar a mão em demônio, vai expulsar, e em sua casa você vai, tudo aquilo vai esquecer, não. Você continua na mesma unção. Em casa, no trabalho, na faculdade, você tem que continuar a mesma coisa. Você não pode mudar, porque a Bíblia diz que Jesus é o de hoje, ontem, eternamente. E não há mudança. O seu comportamento já diz quem é você. Então não sou eu que vou te apontar e dizer que está fazendo certo ou errado. Quem pode julgar você é o próprio Deus. Deus te abençoe. Já vamos aqui entrar em oração. Coloque aí o teu pedido para nós apresentar. Coloque também aí o copo com água. Vamos já fazer uma oração e agradecer por esse final de semana que Ele nos deu. Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, estamos aqui para Te agradecer. Por esse final de semana, por mais um dia que o Senhor nos deu de paz, de tranquilidade, e que o Senhor teve o carinho de nos guardar, nos proteger nas Tuas santas mãos. Estou aqui te entregando todos esses pedidos de oração. Que o Senhor venha guardar cada um, venha livrar, em nome de Jesus Cristo. Proteger cada um que se encontra aqui e se faz presente, colocando a gota do milagre sobre esta água. E aquele que estiver enfermo, ao tomar esta água, ser curado. E aquele que estiver fraco, se fortalecer. E aquele que estiver desempregado, que o Senhor venha abrir porta de emprego para que ele venha se sustentar do seu próprio trabalho. Te agradeço por tudo e pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos e protege e guarda cada um. E aquele que já se encontra em sua residência descansando, protege ele. Enquanto ele descansa, o Senhor protege o lar, a família. E aquele que também se encontra de joelho neste momento, clamando junto conosco. E aquele também que se encontra ainda em seu serviço, protege ele aonde quer que ele esteja. E guarda. É o que nós te pedimos e já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo.